E hoje vamos falar sobre a intuição e as suas pegadinhas. Eu sou Esperança Macarena, fazendo pílulas aqui no ao vivo, de segunda a sexta, 9 horas. Bom dia, Kiko, tudo bem? Ih, meu amigo querido entrou hoje, não estou acreditando que meu arquiteto favorito está comigo online, que delícia! Hoje eu vou falar de uma parte desse livro aqui da Paula Abreu, que é muito legal, chama Buda Dançando numa Boate. E a Paula fala sobre espiritualidade de um jeito muito leve, que eu gosto muito. E ela usa uns conceitos do dia a dia, dos nossos tempos, que eu acho muito bacana. E eu acho que é uma coisa para a gente parar para refletir nessa época do ano, né? Como é que a gente abre o canal com o divino, como a gente abre a nossa intuição, como quando a gente deixa de ser muito racional e a gente decide por algum motivo se conectar mais com a nossa intuição e seguir mais a nossa intuição, quais são as pegadinhas que tem nisso. Bom dia, Isa, tudo jóia? Vamos deixar a galera entrar, né? E queria ler o finalzinho, a contracapa do livro, para vocês verem, né? Buda Dançando numa Boate é um livro para ajudar você a perceber que a espiritualidade de que todos nós precisamos está em tudo, e não só numa meditação aos pés do Himalaia. Porque muitas vezes a gente acha que para a gente se espiritualizar, a gente tem que ir para a Índia, ficar lá, né, naqueles centros de educação, aprender meditação, e a Paula traz muito essa coisa da espiritualidade no dia a dia. Aqui você vai aprender a olhar o mundo e os acontecimentos sob uma nova perspectiva, leve e bem-humorada, que vai fazer com que você coloque em marcha as mudanças que deseja, sejam elas grandes ou pequenas, para que a sua vontade de mudar não se perca quando a vida acontecer. Viva simples, ame grande e confie que o resto vem. Porque toda vez que a gente toma uma decisão, é assim, não, decidi que eu vou malhar. Aí acontece uma opção de coisa que você não consegue malhar. Quando você bota lá o propósito, né, vou fazer tal coisa, acontecem outras e te impedem de você, te impedem não, mas te atrapalham de você seguir no foco daquilo que você queria fazer. E aí muitas vezes eu escuto as meninas que conversam comigo, falam assim, mas como é que eu vou me espiritualizar se eu tenho um problema assim, se eu tenho um filho, se eu tenho uma mãe, se eu tenho uma sogra? Gente, a gente vai ter que se evoluir, a gente vai ter que evoluir enquanto tá vivendo. É meio que como se a gente tivesse que trocar o pneu do carro no meio da corrida. Tipo assim, não dá para parar pro box, vou tirar um ano sabático para refletir a minha espiritualidade, ou seja lá o que você tá querendo refletir. Em geral, a gente não tem tempo para essas coisas. Em geral, a vida vai acontecendo e a gente vai ter que trabalhar a nossa evolução enquanto a vida vai acontecendo. Eu acho que a graça desse livro aqui, da Paula, do Buda Dançando numa Boate, é isso, porque ela fala muito das situações cotidianas, né, do nosso dia a dia, e o que a gente pode perceber sobre nós e como a gente pode fazer a nossa evolução enquanto a vida acontece. Bom dia, Thaís, que bom que você entrou. Então, vou começar a ler essa parte aqui que eu achei muito engraçada e muito pertinente, que ela fala assim: você lê em vários livros de autoajuda ou frases motivacionais por aí que a gente precisa seguir a sua intuição. Aí você começa a seguir sua intuição, como manda o figurino, conhece aquela pessoa incrível no aplicativo, marca o encontro, porque a voz da tua intuição diz: você precisa se arriscar mais. Depois do encontro, que corre bem, você fica na dúvida se deve ou não mandar uma mensagem para a pessoa. Será que ela não vai achar você muito fácil? Bem, a voz da sua intuição diz que não, que você precisa confiar mais nas pessoas e você manda a mensagem. Então tá contando o caso aqui de alguém que vai para o encontro desses aplicativos, o encontro sai super bem e a pessoa decide mandar uma mensagem depois do encontro, né? Alguns segundos depois, lá estão os cavaleiros do apocalipse do mundo moderno, os 2 tracinhos azuis do WhatsApp. Visualizou e não respondeu.
É muito divertido, né? O jeito que ela escreve, eu acho muito legal. Você espera alguns segundos, que viram minutos, e depois horas, até que o dia acaba e o silêncio absoluto reina. Nesse período, você passa por todas as emoções possíveis, desde a surpresa até a raiva, passando pela descrença, frustração, ressentimento, rejeição, humilhação, mágoa, irritação, tristeza, solidão. E aí, claro, você fica muito pé da vida com a sua intuição. Como assim ela mandou conhecer essa pessoa e ainda por cima se humilhar, mandando uma mensagem que nem respondida foi? Às vezes, sua intuição vai te levar para uma situação que faz surgir o seu pior. O medo, a agressão, a violência, a impaciência. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque nós, todos que estamos encarnados aqui na Terra, nós não somos essa Coca-Cola toda. Nós estamos num planeta ainda muito imperfeito e quem está encarnado aqui significa dizer que tem um lado sombra. A gente não é tão luz como a gente gosta de dizer e como a gente se assume para os outros. Nós temos muito sombra, nós temos muito a parte sombra dentro da gente. E nesses momentos, quando as coisas dão erradas, é que a nossa sombra aparece mais, né? Então, medo, agressão, violência, impaciência, tudo isso acontece com a gente. Acredite, esses também são aspectos de Deus, da divindade. Não que o divino seja dual, não é, mas no mundo da forma, aqui onde a gente vive, ele precisa expressar a dualidade, positivo e negativo. Quando você sentir raiva, simplesmente se permita sentir raiva, mas não pense que você é a raiva, porque você não é. Entregue. Desde que você continue sendo você, pode expressar e sentir qualquer emoção negativa, sem se identificar com ela. E ela será sempre uma expressão da divindade também. Então, dentro de mim tem raiva, tem medo, tem ressentimento, tem orgulho, tem vaidade. E isso tudo também é o divino dentro de mim. São aspectos negativos que a gente ainda precisa trabalhar. Não adianta ficar escondendo e não adianta ficar fingindo que não tem, porque todos nós temos, né? Aí ela dá algumas sugestões. Só que uma almofada, ouça um rock pesado, saia correndo pela praia, cante Love of My Life do Queen bem alto, pinte um quadro, asse um bolo de chocolate que provavelmente vai solar. Aceite, acolha e integre o seu pior, para que ele possa ser entregue, transmutado em energia criativa, energia divina. Acredite, desde o seu grito no banheiro até seu bolo solado de chocolate, são expressões do divino. É para isso que serve a sua intuição. Então, a reflexão que a Paula traz aqui é que muitas vezes a gente se comporta de um jeito muito racional, não seguindo a nossa intuição, e muitas vezes a gente decide seguir a nossa intuição e quebra a cara. E a vida nada mais é do que isso. Tem horas que a gente vai caminhar para um determinado lugar e vai ser legal e vai dar certo e a gente vai chegar num ponto que a gente vai dizer, puxa, ainda bem que eu vim. E tem horas que a gente vai quebrar a cara, mas é só quando a gente arrisca de viver é que a gente verdadeiramente está no jogo, né? Principalmente no aspecto do amor, que eu acho que é o aspecto mais difícil da vida, né? Talvez o que a gente menos tenha controle, porque às vezes a gente fica muito apaixonado por uma pessoa e a pessoa nem tchum pra gente, né? Aí vem aquele sentimento todo horroroso, né? Da rejeição, da raiva, do ódio, de achar que se expôs demais, mas faz parte da vida, né? E como é que a gente vai reagir com isso? Sabendo que a gente vai ter raiva, vai ter essas séries de emoções negativas, sabendo que é do jogo, mas a gente tem que deixar essa raiva embora, não ficar deixando ela fazer morada dentro da gente, esses sentimentos todos sombra, né? E tentar evoluindo com cada lição que a gente passa pela vida, porque tudo é aprendizado, tudo faz parte da nossa reforma íntima, tudo é crescimento, e a ideia é que no final dessa encarnação a gente tenha aprendido muito sobre nós,
né? Sobre os nossos sentimentos bons, sobre os nossos sentimentos ruins, sobre os nossos limites, sobre o tanto que a gente ainda precisa evoluir e caminhar, e não tem muito como fugir disso, porque se a gente ficar anestesiado dentro de casa, não se expondo, não ousando, não colocando a cara no sol, provavelmente a gente vai sofrer menos, mas a gente também não vai estar vivendo, porque vida é isso, né? Vida é movimento, vida é ação e reação, é a gente ir pro jogo, às vezes a gente vai se dar bem, outras vezes a gente vai se dar mal, outras vezes a gente vai receber um espelho aqui na nossa cara e vai se ver de um jeito que a gente sequer sabia que aqueles sentimentos horrorosos já habitavam na gente, mas é isso, a tomada de consciência, a evolução, e a gente segue no jogo da vida, tentando aí melhorar um pouquinho por dia, tentando botar esses sentimentos negativos para fora, porque se a gente deixa eles dentro, a gente também não cura. Então vamos colocar para fora os nossos sentimentos, vamos trabalhar esse nosso lado sombra e evoluir e perceber. Aí vai chegar um momento que antes da gente ficar com essa raiva toda e tal, a gente vai parar para pensar, não, para que isso? Não vou fazer isso, não precisa. E aí a gente vai ficando mais sabida ao longo da vida. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês. Um beijo enorme, uma quinta-feira nublada no Rio, que aliás está ficando normal já, que a gente consiga cumprir as nossas tarefinhas todas do dia, sem se estressar, sem raiva, sem o nosso lado sombra ter que aparecer, porque é sinal que estamos plenas no controle das coisas e caminhando aí para nossa evolução, beleza? Beijo grande, Thaís, adorei que você entrou hoje. Beijo, Isa. Beijo, amigo, tudo bem? Beijo, Kiko, e nos vemos amanhã na sexta-feira, 9 horas. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!